Olá, bom dia, paz esteja com todos. Uma reflexão para o nosso dia que Deus me trouxe à memória. Satanás, ele deixou o lugar de habitação, que é o que a Bíblia diz. E se rebelou contra Deus, ainda quando ele estava nos céus. Ele era um ser angelical, né? Ele era um querubim, segundo a Bíblia diz. E, e a gente observa que não é o local que faz a pessoa, que faz o ser o que é. É a pessoa que faz o local. Porque ele se perdeu ainda estando numa esfera celestial. Enquanto que Jesus venceu todos os ardis, todo o império de Satanás aqui na terra, num lugar cheio de tanta destruição. A Bíblia diz que Jesus, quando ele veio, lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz isso, é que ele veio num tempo de densas trevas, ou seja, as trevas estavam tomando conta do ambiente. Gente do céu, comecei a gravar, foi moto passou acelerando, foi cachorro, começou a latir, mas eu vou continuar aqui falando. Então, nós precisamos entender uma coisa. Deus nos chamou para fazer a diferença num lugar. Quando a gente vê problemas nesse lugar, se Deus nos deu o privilégio de ter a sensibilidade de enxergar os problemas que está acontecendo em um determinado lugar, é para a gente se posicionar diante dele como alguém que tem condições para resolver o problema, né? Eu dizia outro dia que o Senhor nos chamou para resolver problemas e não para causar problemas. E às vezes a gente observa algumas legalidades que as pessoas dão, que às vezes quem foi chamado para resolver o problema começa a causar. Precisamos tomar um cuidado muito grande no reino de Deus com essas coisas e entender que não é o lugar que nos faz, é nós que fazemos o lugar. Então, se eu estou com Cristo, eu sou uma nova criatura. Se eu estou com Cristo, eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus, porque esse Espírito provém de Deus. Só quem sabe o que acontece com a gente é o nosso espírito, é a parte mais profunda da nossa existência. Então o Espírito de Deus, ele prescruta, ele sonda, né, o mais profundo de Deus. E esse mesmo Espírito habita em nós, então não é para a gente ser tão raso ao ponto de causar problemas ao invés de resolvê-los. Se nós temos a mente de Cristo, então nós temos que pedir estratégia para Cristo, para que nós possamos servir de solução para os problemas e não de expansão para aumentar os problemas. Fica essa palavra de meditação para nossas vidas, né? Somos instrumentos de Deus na terra. Deus conta conosco para ser instrumento dele aqui na terra. Instrumento de Deus e não instrumento das trevas e não instrumento do maligno. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus venha blindar nossa mente, que Deus venha tirar os comichões dos nossos ouvidos para que a gente venha fazer a diferença no reino de Deus. Essa palavra que Deus pôs no meu coração hoje, depois de entregar um propósito diante do altar do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa família.